Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois do mesmo modo perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Da mesma forma lhes asseguro que, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais desaparecerá da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Da mesma forma, quem disser a seu irmão, insensato, será responsável diante do tribunal. E quem disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não o entregue ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e você seja lançado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou com ela. Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e lance-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o faz pecar, corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o falar de vocês, sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Antes, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, se alguém quiser processá-lo para tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pedir, e não vire as costas a quem desejar pedir-lhe emprestado. Ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem apenas os que os amam, que recompensa receberão? Não fazem os publicanos o mesmo? E, se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Do contrário, vocês não terão recompensa da parte de seu Pai que está nos céus. Por isso, quando você der esmola, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a sua esmola fique em secreto, e seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe o pedirem. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se forgarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial de vocês lhes perdoará. Mas, se não perdoarem aos homens, tampouco o Pai de vocês perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem um semblante triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto com o fim de transparecer aos homens que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Porém você, quando jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para não parecer aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas acumulem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo ficará em trevas. Portanto, se a luz que em você há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E por que vocês andam ansiosos por causa das roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não andem ansiosos dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas estas coisas. Sem dúvida, o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não andem ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que medirem, vocês serão medidos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não percebe a viga que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se, despedaçarão vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Da mesma forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda.